5:24. Nós vamos ler as palavras do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus que fala aqui. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Versículo um pouco mais adiante, versículo 38. E a sua palavra não permanece em vós. Está falando para pessoas aqui, dos seus dias. Porque aquele que ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim, para terdes vida. Versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vim, que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crerias também em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Acho que é só isso que nós vamos ler. O Senhor Jesus Cristo aqui estava falando com pessoas que não eram pessoas ignorantes que não conheciam a palavra de Deus, as Escrituras. Eles até liam bastante as Escrituras. Claro que naquele tempo não havia a Bíblia completa como nós temos hoje. Mas havia alguns livros do Velho Testamento, escritos de Moisés, dos profetas, escrituras que falavam de alguém, falavam do Senhor Jesus Cristo. Se lembram que podemos ler em Atos 10, aquelas palavras do apóstolo Pedro, a Cristo, dão testemunho, todos os profetas do passado deram testemunho do Senhor Jesus Cristo. Isaías, por exemplo, falou do Senhor Jesus Cristo, escreveu sobre Cristo, a sua vinda, como ele ia vir a esse mundo, como ele andou nesse mundo aqui. Isaías escreveu já muitos séculos antes de Cristo nascer nesse mundo, como os homens iam agir para com Cristo, rejeitado, desprezado, maltratado, ferido. Então os profetas falaram de Cristo, escreveram nas Sagradas Escrituras a respeito de Cristo.
Para quê? Para que quando as pessoas lessem essas passagens, lessem assuntos assim que falam de Cristo, era para eles crer, aceitar, descansar no valor de Cristo. Mas a maioria das pessoas não acreditaram, não creram. E agora em João 5, o Senhor Jesus está falando com pessoas. Escuta o que ele disse. Ele disse que examinais as Escrituras. Vocês estão examinando as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Esses aqui examinavam a Bíblia, podemos dizer, e sabiam que a palavra de Deus é a verdade, sabiam que através da palavra de Deus podia chegar ao conhecimento da verdade, da verdadeira vida. E agora chegou neste mundo aquele de quem as Escrituras de Moisés falava. Diz aqui, a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Sabe, meu ouvinte, tem muitas pessoas no mundo hoje lendo a Bíblia, como eu. Por vários anos li a Bíblia, sem a mínima compreensão, o mínimo esclarecimento a respeito de Cristo, o Filho de Deus, o enviado de Deus nesse mundo, de quem a Bíblia fala. Tem pessoas hoje que dizem que tem muita fé na Bíblia, e tem a Bíblia aberta, e usam a Bíblia quase como para dar sorte. A Bíblia, meu ouvinte, é a palavra de Deus, fiel. Ela aponta a Cristo, ela nos fala de Cristo. A Cristo dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos seus pecados. Os profetas falaram que o perdão do pecador se encontra pela fé em Cristo. Acho que tem gente que só falta fazer um chá das folhas da Bíblia. Isso não adianta, meu ouvinte, não adianta nada. Não adianta nada. O Senhor Jesus falou aqui com pessoas que examinavam as Escrituras. O Senhor Jesus falou também com pessoas que liam a Bíblia, por exemplo, como o Nicodemos, né? Um príncipe ele era. Ele ouviu falar de Cristo, ele foi falar com Cristo aquela noite. E ele, ouvindo as palavras de Cristo, ele ficou convencido que este é verdadeiramente o Filho de Deus. E ele creu, ele foi salvo. Eu não li, falhou a mente, nesse mesmo livro, capítulo 4. Lemos ali de pessoas que confessaram. O que eles confessaram? Eles confessaram o seguinte. Eles disseram: e muitos eram samaritanos, e muitos mais creram nele, creram em Cristo por causa da sua palavra.
ouvindo as palavras do Senhor Jesus Cristo, eles creram em Cristo e foram salvos. Atos 4:41. E muitos mais. Lemos aqui de outros samaritanos também que, pelo testemunho de uma mulher samaritana que falou de Cristo como o Messias, o Salvador do mundo, eles creram. Mas aqui tem pessoas agora que ouviram diretamente do Senhor Jesus Cristo e creram nele e foram salvos. Salvação, meus ouvintes, não tem mistério. Não precisa de um curso bíblico. Não precisa esperar até decorar uma boa parte da Bíblia. A Bíblia Sagrada nos apresenta uma pessoa, o Filho de Deus, o enviado de Deus, que veio aqui para nos salvar. Estou me lembrando agora de um irmão que se salvou, não sabia quase nada ou nada das Escrituras. E hoje até é um pregador do Evangelho. Ele ouviu bem pouquinho. E o que chamou a atenção dele e levou ele a buscar a salvação lendo um folheto, um pequeno folheto. E depois de uma reunião, parece que era um estudo bíblico em Porto Alegre, ele foi salvo. Salvo por quê? Porque a leitura dele levou ele a Cristo. Não era para o salão evangélico em Porto Alegre ou outras coisas, não. A leitura que ele leu e que ele ouviu aquela noite levou ele a Cristo. E pela primeira vez ele creu em Cristo e foi salvo. É isso que a Bíblia nos ensina. O que nós temos esperando, né? Mas eu tenho que compreender mais coisas, eu tenho que... Mas estou me lembrando agora de um homem, já está na eternidade. Ele era meio orgulhoso. A gente visitava ele. Ele se dizia salvo, tomara que seja, que já está na eternidade. Ele dizia que ele era um grande pesquisador das Escrituras. Só que os crentes lá da região nunca acreditaram muito que ele fosse salvo. Tomara que fosse. Tomara que os crentes, e eu também, ficassem enganados com ele, porque já está na eternidade. E tinha essas atitudes que os crentes não gostavam. Não, pesquisador da Bíblia, pesquisador das profecias não falam assim. Não. Mostram isso pela vida. Né? Pensar pelos seus ministérios. Mas não estão dizendo que são um grande pesquisador das profecias. Não. Cristo estava falando aqui com pessoas que conheciam as Escrituras. Mas se chegar a Cristo, esse era o ponto mais difícil. Porque Cristo condenava o pecado deles, examinando as Escrituras e planejando a morte de Cristo. Que adiantava? Sim, religiosos. Sábado temos que guardar o sábado e na sexta crucificando o Senhor Jesus Cristo. Está vendo, meu ouvinte? O ponto interessante, meu ouvinte, a pessoa salva é a pessoa que descansa no valor do Senhor Jesus Cristo, compreendendo o valor da morte dele, do sangue que foi derramado por causa do meu pecado, para a minha salvação,
custou para o amado Filho de Deus a sua vida entregue à morte, e morte de cruz. E eu creio nele, sem reserva, e sem ele eu estou perdido. Cristo disse: vocês estão examinando as Escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, elas falam de mim, e vocês não querem vir a mim para terdes vida. É tão sério assim. E torno a dizer que uma pessoa pode morrer com 50 anos lendo a Bíblia e ir para o inferno com a cabeça cheia da Bíblia, sem Cristo. O escritor desse livro aqui, nas suas cartas, ele disse: aquele que tem o Filho tem a vida. Não diz aquele que tem grande conhecimento da Bíblia. Não. Não diz aquele que decorou toda a Bíblia. É bom. Que bom se alguém consegue. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em Lucas 16, tem um homem no inferno que na casa dele tinha Bíblia. Pelo menos 5 livros de Moisés. Tinha. Mas foi para o inferno. Filho de Abraão, descendente de um crente. Abraão, sim, no inferno, simplesmente porque não aproveitou de Cristo. Eu me lembro que na noite, quando pela primeira vez eu fiquei contente com Cristo, descansei, confiei minha fé nele. Por isso que eu fui salvo. Compreendi o valor da morte, por que ele morreu na cruz? Foi por causa de mim. Pois ele levou em seu corpo os meus pecados sobre o madeiro. Ele foi ferido por causa das minhas transgressões, moído. Eu o aceito e fui salvo. Você também nessa reunião pode ser salvo hoje, crendo nele. Ele disse também aqui: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Sim, precisamos da palavra de Deus. Precisamos. O Senhor Jesus Cristo mesmo deu essa ordem. Ele mandou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Como é que vamos pregar o Evangelho? É por meio da palavra de Deus. E o último livro do apóstolo Paulo, ele exortou a Timóteo, o pregador do Evangelho. O que Timóteo era para pregar? Não falou de religião, não falou de música, não falou de igreja. Timóteo, pregues a palavra. Timóteo, pregues a palavra a tempo e fora de tempo, para usar a palavra de Deus, aplicar a palavra. A palavra de Deus leva o pecador a renunciar o seu pecado e confiar em Cristo para a sua salvação. É isso que cada pessoa precisa. Não precisa ninguém ficar quebrando a cabeça.
E para isso precisa aquela decisão, né, meu ouvinte? Precisa. Cristo disse aqui: vocês examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Eu estava falando direto para eles. Eu vim em nome de meu Pai, fui enviado pelo meu Pai, e vocês não queres vir a mim, não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, sim, esse vocês vão aceitar. Eles diziam que era muito crente em Moisés. Sim, Moisés. Mas de quem foi que Moisés falou? Moisés não falou dele. Nem João Batista falou dele. Lemos nesse mesmo livro que João Batista foi um homem de Deus, enviado por Deus para dar testemunho do Senhor Jesus Cristo. E muitos o viram e foram a Cristo. Deixaram João Batista, deixaram o servo para trás e foram a Cristo. Meu ouvinte, temos aqui nesse salão, pequeno salão, para falar dessa pessoa. E queremos lhe dizer de novo: o seu futuro eterno, meu ouvinte, escute bem, o seu futuro eterno, para estar no céu um dia, porque um dia eu e você vamos sair desse mundo. Seja pela morte, seja pela vinda do Senhor, vamos sair desse mundo para estar na eternidade. E para estar no céu, nós precisamos de Cristo. Não se engane. Não se preocupe com batismo, com outras coisas. Você precisa de Cristo. Tem pecadores no céu, no paraíso, com Cristo, que nunca foram batizados, nunca participaram da ceia do Senhor. Estão com Cristo no paraíso, no céu, como um malfeitor que confiou em Cristo. E você? E você? Diz aqui, e o Senhor Jesus falou para ele: olha, vocês dizem que são muito crentes em Moisés, porque se vós cresces em Moisés, creris em mim. Porque de mim escreveu ele. Como é que se explica isso? Está vendo? Essa gente nem nas Escrituras não criam, porque Moisés escreveu de Cristo. E vocês estão contra mim. Pois é. Eu torno a dizer, meu ouvinte, que o que decide o nosso destino eterno é a minha atitude para com Cristo. Será que você pode dizer que é uma pessoa essa noite contente com Cristo? Tem Ele como teu Salvador pessoal da tua alma. Você, sendo um pecador, você reconheceu o valor da morte dele, porque que ele se ofereceu-se voluntariamente para pagar o preço da salvação. Você precisa de Cristo, meu amigo. Senão, sem Cristo, o pecador não vai chegar no céu. Ele disse: eu sou a porta. Tem que entrar por ele.